Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos em Minas Gerais ainda e hoje a gente vai falar sobre queijos. A gente está aqui na cidade do Cerro, que fica entre Ouro Preto e Diamantina, aqui na região da Serra. E quem vai conversar com a gente é o Túlio, que é o presidente da Associação dos Produtores de Queijos Artesanais aqui do Cerro. Ele vai contar um pouquinho por que o queijo faz tanto sucesso, em especial o queijo dele que foi premiado. Vamos assistir? Túlio, você mora aqui no Cerro desde criança? Você foi criado aqui? Faz queijo desde quando? Sim, nossa família é daqui da região do Cerro, né? Nascido aqui, né? Moro nessa casa mesmo aqui desde quando eu nasci. Eu sou quinta geração de produtores de queijo artesanal da minha família, né? O sobrenome é Madureira. Esse Madureira a gente andou pesquisando, e Madureira vem de Portugal, é da raiz de maturação, madurar, amadurecer. E aqui no Brasil virou Madureira, né? Lá as famílias receberam o nome pelas atividades que faziam. Então lá na região de trás dos montes, assim, ali tem onde tem uma maior concentração dos madureiros. E lá se fazia maturação de vinhos e de queijo naquela região. Então a família recebeu o nome de Madureira. E eu vim acordar para essa atividade em 2003, foi quando eu me formei no segundo grau e fui assumir a propriedade do meu pai, que já estava abandonada há um tempo, e começamos do zero. Começamos a fabricar queijo. O primeiro produto que a gente faz nas fazendas nossas aqui na região do Cerro é fabricar queijo. A maior parte das fazendas não tinha condição de estrada direita, eram muito ruins, né, as condições para se buscar o leite na propriedade, então a saída é fabricar queijo. Então todo mundo que começa a desbravar, vamos dizer assim, uma propriedade, o primeiro produto que ele faz é o queijo. E como é que você começou a aprender sobre queijo? Você estudou, você leu, você fez algum curso? Então, eu falo sempre que o queijo já está no DNA da gente, né? A gente vai só mexendo e vai aparecendo assim as coisas. Tinha muita coisa que eu realmente não sabia nem explicar quando eu sabia fazer, e eu não sabia por que eu sabia fazer, era mais ou menos desse jeito. Eu acompanho meu pai desde os 5 anos de idade, assim, agarrado nele. E ele era uma pessoa muito prática no serviço da roça e tudo. Então sabia de tudo, sabe fazer de tudo, entendeu? Até hoje. E o queijo não foi diferente, né? Dentro da queijaria, ensinando a fazer queijo, a cuidar dele, né? Levando os queijos para entregar na associação da cooperativa que a gente tem aqui no Cerro. E aí a gente cuidava desses queijos, né? Para poder pôr ele na caixa, para poder levar. Era o serviço que eu mais gostava de fazer, assim, era no dia de buscar os queijos na propriedade para entregar no começo. A gente via, o queijo era mais amarelo, né? Era um queijo mais curado, vamos dizer assim, há um tempo atrás. Depois o mercado foi apertando para o queijo cada vez mais fresco, para se comercializar esse queijo cada vez mais fresco. Inclusive o próprio produtor passou a comercializar o queijo dele cada vez mais fresco. E isso foi ruim, de certa forma, porque a renda de todo mundo diminuiu, porque a corrida por fabricar o fresco e entregar cada vez mais rápido é meio antagônica à questão da valorização. Se você produz em quantidade, em muita quantidade, e entrega seu produto cada vez mais rápido, o mercado fica inchado de produto, então automaticamente o preço cai. E foi isso que aconteceu com o nosso queijo. E eu vim vendo tudo isso acontecer, né? Depois eu vi a situação do queijo apertar realmente quando o Ministério começou a criar normas mais rígidas, né, para a produção. E aí o queijeiro não tinha condição realmente de continuar na produção, foi abandonando a atividade. Vi surgir essa associação que hoje eu sou presidente dela, né, dentro dessa luta, né, para poder valorizar o queijo e criar uma legislação específica. Vi a região ser reconhecida com indicação geográfica, né? Depois ter o registro do bem imaterial, do saber fazer queijo. E hoje, né, eu falo hoje, mas há 4 anos atrás eu decidi realmente a resgatar tudo isso. Falar assim, onde foi que parou a questão da valorização do queijo? Eu vi que foi no processo de maturação. A partir da hora que o produtor passou a entregar o queijo dele cada vez mais fresco, não tinha mais valor. Então o queijo pagava um dia de um funcionário e passou a não pagar mais esse dia de um funcionário. Precisava de 5, 6 queijos para pagar um dia de um funcionário. Então o que eu fui buscar é esse resgate de valorização. E foi na maturação que eu descobri tudo que precisava ser feito. Lá no sul a gente conhece o queijo Minas como sendo queijo fresco, Pois né? é. Que vem nas embalagens do queijo Minas e tal.
E a gente tem visto tanto na Serra da Canastra como aqui, agora vocês estão resgatando então esse processo de maturação do queijo, né? O queijo Minas não é só o queijo fresco, vai muito além disso, né? E aqui também a gente consegue diferenciar um pouquinho das outras regiões aqui de Minas. O que você diria assim, que é diferente da Canastra, ou da Mantiqueira, enfim, das outras regiões? O clima aqui é um pouco diferente dos outros, eu imagino, né? Geograficamente, o Cerro é a única região isolada dentro das demais produtoras de queijo, né, tradicionais do estado. Ela está no pé da Serra do Espinhaço, né, no cerro que nasce o Rio Jequitinhonha. Ela está muito encostada no Espinhaço e de trás do Espinhaço, vamos dizer assim. Todas as outras regiões estão do outro lado, já puxando para a região do Cerrado. Então aqui nós estamos num clima entre Mata Atlântica e Cerrado, uma área de transição. Muito mais Mata Atlântica. Então o nosso bioma é diferente, né? A temperatura nossa é uma temperatura mais amena. O cerro até poucos anos atrás chamava Cerro Frio, né? Comarca de Cerro Frio. Essa questão geográfica deu a esse queijo uma característica diferente. Ele é um queijo mais úmido, mais ácido, né? Um pouco mais ácido. Essa acidez vem do uso do pingo mesmo e das pastagens, né? Que a gente tem aqui, da questão do solo, né? Da água. Nossa água é uma água muito potável, né, e pouco mineralizada, vamos dizer assim, sem matéria orgânica, e uma água muito limpa, água de serra mesmo, realmente. Não é tão dura, né? Não é tão dura, é uma água sem dureza. Então isso aí tem, com certeza, influência no sabor do queijo, né, nas características do nosso queijo. E o Cerro é a região mais tradicional, né, produtora desse queijo. Foi a primeira a ser tombada como bem imaterial nacional pelo modo de saber fazer. E é uma tradição de mais de 200 anos. A gente tem os relatos, né, de mais de 200 anos, como um documento do Conde de Valadares, que ele manda furar os queijos. Quando estava sendo transportado os queijos para o Rio de Janeiro, ele criou uma barreira para que os queijos fossem todos furados a punhal para ver se estava carregando ouro ou diamante contrabandeado. Então, assim, isso é muito antigo nosso, tem documento de 1700 e qualquer coisa. Então, essa coisa da produção do queijo aqui veio justamente com a colonização da região do Cerro. Tão antiga essa tradição, e a gente está encontrando entraves legais aí para comercializar esse queijo, né? Você, como presidente assim, da associação, o que você acha que poderia mudar na legislação? O que poderia ser feito? Esse problema não é só nosso, né? Essa bandeira falo que Minas carrega com ele a bandeira da libertação, né? Na bandeira mesmo já a luta nossa não para. A gente a vida inteira correndo atrás de ficar liberto de alguma coisa. E dessa vez não é diferente. Nós estamos há muito tempo correndo atrás, há mais de 15 anos, desde o primeiro projeto de lei para regularização dos queijos artesanais, e a gente sempre encontrando barreira na hora de comercializar esse queijo para fora do estado. Hoje a demanda de comerciante, gastrônomo, produtor é uma só, que o governo federal reconheça o serviço de inspeção estadual e diga se esse queijo no estado de Minas pode ser consumido, ele pode ser consumido nos outros estados também. É só isso, mais nada que a gente precisa. Porque cada estado, né, eu falo não só Minas Gerais, isso é uma demanda de todos os estados. Santa Catarina tem queijos ótimos lá também, tradicionais, Rio Grande do Sul, né, no norte e nordeste do Brasil, queijo coalho, né, queijo manteiga. Então assim, temos vários queijos, isso aí é uma fortuna. Nós viemos da França agora há pouco tempo e vimos como eles fazem disso aí, da tradição deles, um meio de sobrevivência, uma forma de girar dinheiro. São milhões e milhões de reais que giram ali na França, um país tão pequeno do tamanho de Minas Gerais. E reconheceu os queijos. Então lá tem 2 tipos de queijo para cada dia do ano, né? Então você pode comer 2 queijos diferentes todo dia que você não come um queijo igual. E nós podemos ter isso aqui no Brasil e até hoje fechamos os olhos para isso e deixa todo mundo marginalizado, né? Um produto que é riquíssimo, que custa muito mais que o industrial. Uma manteiga de garrafa, que é um ghee, né? Que lá na Índia é produto medicinal. Aqui no Brasil é vendido clandestinamente porque não tem registro para manteiga de garrafa. O que nós queremos é que esse serviço de inspeção estadual de todos os estados possa ser reconhecido.
Porque ele sim representa a tradição daquele estado, esse serviço de inspeção já conhece o modo de fazer, sabe como tem que ser a estrutura, sabe como o produtor tem que lidar com esse produtor. Não é uma norma federal que mal dá conta de organizar o sistema industrial que vai organizar um sistema artesanal com milhões de produtores no Brasil inteiro. Só de queijo em Minas Gerais são mais de 30 mil produtores de queijo só dentro do estado de Minas Gerais. E só 7 tem registro para vender para fora do estado, de 30 mil. Então, assim, se fosse uma fiscalização estadual, talvez não teria todos os 30 mil, mas eu posso dizer que 80% desses produtores estariam dentro da legalidade e levando o que é mais importante, renda para dentro de casa, porque a partir da hora que ele é reconhecido, que o governo, que o estado reconhece ele pode vender o produto dele mais caro, né, e trazer renda para um lugar, porque o queijo está nesse lugar, esse produto artesanal, é ele que tem salvado essas famílias durante esses anos todos, né? Se ele for reconhecido, ele para de salvar só a família, ele passa a salvar a cidade, o estado, o Brasil inteiro, porque são milhões de produtos aí de pessoas, né, produzindo um produto de extrema qualidade. E oportunidade das pessoas de fora de Minas Gerais poderem conhecer o queijo, né? Vai chegar mais fácil para os outros estados também, nessa diversidade toda. Exatamente. E sobre o prêmio na França que vocês ganharam lá, como é que foi? Qual que era o concurso? Tinha categorias de queijos diferentes? Como é que funcionava a dinâmica lá? Pois é. O concurso foi um convite que a Federação de Agricultura aqui de Minas Gerais fez a alguns produtores dentro do estado, né, para que fossem uma missão na França. Lá, chegado na França, foi organizado um concurso em Tours, já estava organizado, que é o Mundial de Fromage, né, de Tours. E nesse concurso tinham 37 países concorrendo, mais de 600 queijos, tipos de queijo do mundo inteiro. Fomos em 20 produtores aqui do Brasil e voltamos de lá com 12 medalhas de premiação, inclusive um ouro e um super ouro, que é o prêmio máximo dos queijos lá, uma produtora de Araxá, que levou o super ouro. Queijo Minas também, mofado, produzido lá na fazenda dela. Eu voltei de lá com 2 medalhas, nos 2 queijos que eu levei para o concurso, que foi o Cancrege e o queijo do Gi, uma medalha de prata e outra medalha de bronze. Foi uma sensação indescritível, assim. Eu acredito que se a missão tivesse sido maior, tivesse mais medalhas teriam vindo, porque realmente mostrou o que a capacidade nossa de produção, a qualidade dos queijos que a gente tem, né, no Brasil hoje. E fomos com esse queijo clandestinamente nas malas, né, todo mundo com queijo escondido na mala, para daqui para lá, porque não tinha liberação para viajar com esse queijo. Mas lá fomos recebidos pela maior organização de queijo do mundo, né? Então, assim, eles abraçaram a luta realmente, entenderam a situação que a gente passa aqui no Brasil, e hoje o mundo todo praticamente está sabendo de como é o serviço de inspeção do produto artesanal aqui no Brasil. Então chegamos numa situação onde acredito agora que vamos resolver. O governo já se alertou para isso, né? Já está vendo a demanda crescendo, a necessidade realmente de resolver isso. E estamos só esperando agora o veredito final realmente para ter logo uma paz, né, com o produtor de queijo artesanal e de outros produtos também, vários outros produtos que a gente tem de qualidade. Doutor, você consegue explicar um pouquinho para a gente das características dos queijos que você produz, qual a diferença de um para o outro? Sim, produzo 2 queijos diferentes, né, que é o Gi, né, e o Cancrege. O Giro é um queijo um pouco mais, o formato dele, né, mais de pé, vamos dizer assim, é um queijo que ele não arredonda a borda, é um queijo mais seco de textura, um pouco mais seco, e um queijo com casca mofada, o Geótrico cândido, que é um penicílio nosso aqui. Eu fui o primeiro produtor a comercializar esse tipo de queijo com casca mofada aqui, porque até então todo mundo trabalhava só com queijo amarelinho e tal. Tinha medo de deixar crescer o bolor, mas eu estou até com a camisa deles. Esse aqui é um núcleo da UFLA,
que foi quem fez a pesquisa dos fungos nossos aqui. Nós somos a primeira fazenda no Brasil a isolar e identificar um fungo em queijo artesanal brasileiro. Então, nós conseguimos uma parceria com a Universidade de Lavras, foi mais de um ano de pesquisa, e mostramos que o Geótrico candido, que é o mesmo fungo de queijos famosos lá na França, né, como o camembert e outros fungos, ele também está presente aqui no nosso meio ambiente, né? E aí colocamos esse queijo no mercado. Na época sofremos muita repressão, porque o pessoal achou que a gente ia matar os outros aí, mas viram realmente o quão era importante essa maturação com fungo, o benefício que ele traz, né? E o outro queijo é o queijo do Cancredi. Esse é um queijo feito só com leite da raça Guzerá. É um queijo bem mais macio, um pouco mais com textura, sabor amanteigado, e a textura mais amanteigada, mais untuoso. Ele é feito só com leite da raça Guzerá, que na Índia chama Cancredi, por isso o nome Cancredi. Aqui no Brasil recebeu o nome de Guzerá, mas lá é Cancredi. E é um queijo um sabor mais adocicado, ele vem com bactéria propiônica, que é uma outra coisa que existe naturalmente no nosso ambiente, que são bactérias propiônicas, que realmente trazem esse sabor mais adocicado e essa massa mais úmida e untuosa. Mas basicamente é isso, é um queijo que arredonda mais a borda, o queijo fica mais espalhado, vamos dizer assim, que a fermentação dele é um pouco maior, um queijo um pouco mais com massa mais fermentada, mas tudo feito com base na nossa receita do queijo do Cerro, que é leite cru, coalho, pingo e sal. Tá? Pingo é um fermento lácteo que a gente usa, que é um soro-fermento. É coletado no final da produção daquele dia, a gente coleta um pouco desse soro e utiliza na produção do dia seguinte. Isso aí garante as boas bactérias no processo. E essas boas bactérias, elas tornam o meio do queijo mais ácido, vamos dizer assim. E as outras ruins, os patógenos, não conseguem sobreviver. Então isso é técnica que o produtor desenvolveu durante uma vida inteira, mais de 200 anos fabricando queijo, para chegar nisso aí. Entendeu? É um saber fazer mesmo. Por isso que somos um registro de patrimônio imaterial. E essa escovinha que tem aí do lado, você usa quando... Isso é só para na hora da gente vai embalar o queijo aqui, aí a gente passa. E aí então, para embalar você dá uma... Só... tipo excesso só... Isso. É porque o queijo... Não é para tirar o mofo, não. É para tirar o... É o queijo que acontece. Essa casca dele, primeiro ela é colonizada com fungos, né? E aí esse fungo desenvolve. Num segundo estágio, a partir dos 60 dias de maturação, o que vem colonizar essa casca é o ácaro do queijo. Então ele dá um pequeno ácaro, e esse ácaro ele se alimenta do fungo. Tá? Então é o ácaro que a gente tem no corpo da gente, ele só, como é um produto rico em matéria, ele come e cresce, desenvolve. Então você vê a punilha pequenininha. Então esse queijo aqui, por exemplo, já tem um pouco da punilha, a partir da maturação. Então na hora que vai embalar, para não ficar feio dentro da embalagem, a gente dá uma escovada. Esse ácaro é a segunda pesquisa que nós estamos fazendo no nosso queijo, inclusive lá em Santa Catarina. É a Universidade de Santa Catarina que me apoiou na pesquisa, através de uma pesquisadora lá, chama Michele, e já estamos com praticamente... Na verdade vai ser lançada a pesquisa agora no segundo prêmio, no terceiro prêmio Queijo Brasil, lá em São Paulo, dia 26, 27 e 29 lá. 26, 27, 28 e 29 de outubro agora. Lá em São Paulo. A sequência de colonização seria primeiro a bactéria, depois o fungo, depois vem o ácaro e come fungo, é isso? A riqueza de um queijo, imagina. Legal. E o teu é comercializado com 60 dias de maturação, tanto um quanto o outro? Tanto um quanto o outro, nessa fase de maturação. Eu maturo em torno de 40, 45 dias, que é a maturação do nosso queijo. Tá? Dependendo da época do ano, quando faz muito frio, aí você acaba tendo que deixar maturar mais um pouco. Mas, geralmente é nesse tempo aí. E Túlio, a gente comprou o queijo, leva para casa.
Você aconselha a gente deixar ele ao ar livre, em volta do pano, põe na geladeira? Qual é o para conservar o sabor dele? Numa temperatura média, até 20 graus, 21, 22 no máximo, aí, você pode manter ele fora da geladeira. Se sua temperatura for maior do que isso, você vai manter ele fora da geladeira, mas ele vai continuar maturando. Aí você precisa virar ele todos os dias, você continua virando ele todos os dias. Se você tiver uma temperatura superior a isso, eu aconselho colocar dentro da geladeira. Dentro da geladeira, você pode ou pôr a peça inteira, se o consumo for feito rápido, né, num dia só, ou então abrir ele assim, ó, em 4 partes. E cada cunha dessa você embala no filme plástico, bem embalado, e põe na gaveta de frisco. Aí você só retira aquele pedaço que você for consumir. Túlio, muito obrigada por ter nos recebido, nos mostrado esses queijos, essas delícias. E eu posso pegar mais um pedacinho? Fica à vontade. É sempre um prazer receber vocês aqui. Obrigada, viu? Obrigado, então. Obrigado a vocês. Gente, vocês que estão curtindo aí os nossos vídeos, se inscrevam no canal, dê uma olhada no nosso Instagram e nosso Facebook, Tudo Provando o Mundo, e dá uma olhada também no Instagram do Túlio Madureira, que tem sobre os queijos aqui de Minas do Cerro, na região aqui central de Minas Gerais. Agora vamos provar!